Mais de 100 anos após o naufrágio do Titanic, os relatos dos que sobreviveram ainda provocam um arrepio na alma. A maioria acredita que a culpa foi de um iceberg, mas algumas das testemunhas oculares, aquelas que viveram a tragédia, insinuaram algo muito mais sinistro. E se fosse verdade? E se o iceberg fosse apenas uma cobertura conveniente para um segredo muito mais sombrio? Mais de 60 anos após aquela noite gelada de 1912, Frank Prentice, membro sobrevivente da tripulação do Titanic, continha as lágrimas com dificuldade ao recordar o que suportou. Era um comissário assistente, um homem treinado para agir com calma e organização em situações críticas. Mas nada o poderia ter preparado para o horror que viveu, nem para as memórias que o assombraram para o resto da sua vida. Não houve qualquer impacto, por assim dizer, recordou Prentice num documentário da BBC em 1979. Foi como se alguém tivesse travado a fundo num carro. Simplesmente parou. Durante décadas, o mundo acreditou que o Titanic colidiu com o iceberg com uma força esmagadora. Mas, para os que estavam a bordo, a sensação foi surpreendentemente banal. Nenhum solavanco violento, nenhum ranger ensurdecedor de metal. Apenas uma paragem súbita e inquietante. Naquele momento, Prentice estava no seu camarote. A vigia estava aberta. Ele espreitou para o exterior. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam sobre um mar perfeitamente calmo. Não notou nada de invulgar. Não havia pânico, nem danos visíveis. E, no entanto, o navio, considerado uma maravilha inafundável da engenharia, estava imobilizado no meio do Atlântico. Algo estava errado, mas ninguém sabia exatamente o que. Pouco depois, foram dadas ordens. Prentice foi instruído a descer ao convés inferior e a trazer bolachas para os botes salva-vidas. Quando regressou, o Titanic já se inclinava perigosamente. O caos aumentava. Já não conseguia chegar aos botes, e foi então que ouviu 4 baques surdos e distintos, ecoando das profundezas do navio. Não era o som que se esperaria de uma colisão com gelo. Eram explosões. A falha de mecanismos, a ruptura de tubos de vapor. Ou algo muito mais deliberado. Prentice, como tantos outros, foi atirado para a água gelada quando o navio se partiu em 2. Atingiu o oceano com um estrondo terrível, salvo apenas por um colete salva-vidas e, como ele próprio disse, pela graça de Deus. A flutuar entre os corpos, a observar a popa erguer-se contra o céu estrelado, ele sobreviveu para contar a sua história. Uma história que ecoa através do tempo, sugerindo que as verdades mais profundas não repousam nos livros de história, mas nas profundezas silenciosas onde os segredos do grande navio foram finalmente sepultados. Arremessado para o alto e depois mergulhado sob a água, ele tinha a certeza de que iria morrer. Mas, por um milagre, sobreviveu. Recolhido por um bote salva-vidas, a sua memória guardaria para sempre o terror daquela noite. Mais tarde confidenciaria. Deitamo-nos na cama à noite e tudo regressa, uma e outra vez. Na sua confusão, não estava só. Inúmeros sobreviventes ofereceram testemunhos surpreendentemente semelhantes nas audições do Senado dos Estados Unidos. Falavam da ausência de uma colisão violenta. Em vez disso, recordavam vibrações subtis, um pânico silencioso e sons estranhos que emanavam das entranhas do navio. Que tipo de iceberg poderia provocar explosões dentro de um navio? A explicação oficial apontava para a rotura de tubos de vapor ou caldeiras sob pressão, mas ninguém o podia confirmar com certeza. Esta ausência de um drama externo evidente alimentou teorias da conspiração durante décadas. Se não houve um impacto óbvio, o que infligiu exatamente o dano fatal? Teriam sido os rebites de má qualidade ou o metal fraco? Ou um incêndio que ardia há dias dentro do casco, enfraquecendo a sua estrutura? Ou, como se sussurrava na altura,
uma ação deliberada. Algo planeado para parecer um acidente, mas executado com uma precisão letal. E quanto à enigmática luz de holofote, avistada a partir dos botes salva-vidas? A luz que Prentice e outros viram e tomaram por salvação. Se outro navio estava perto o suficiente para ser visto, por que não veio em auxílio? Seria uma oportunidade perdida? Ou estaria esse navio ali não para salvar, mas para observar? Frank Prentice nunca afirmou ter todas as respostas. Mas as suas memórias oferecem algo mais do que mera especulação. Elas semeiam a dúvida. Dúvidas que, um século depois, ainda pairam nos ventos gelados do Atlântico. Mas se o iceberg não foi o verdadeiro culpado, então o que foi? Uma teoria envolve fogo, engano e um encobrimento que se estende por décadas e começa com um navio que não deveria estar lá. É uma das teorias alternativas mais persistentes e controversas da história marítima. E se o navio que se afundou em 1912 não fosse, na verdade, o Titanic? Esta versão, conhecida como a teoria da troca do Olympic, sugere que o navio irmão do Titanic, o transatlântico Olympic, foi disfarçado de Titanic e deliberadamente afundado, como parte de uma fraude de seguros. Soa como uma conspiração insana, sussurrada em fóruns da internet e documentários obscuros. Mas para compreender por que ganhou tração, é preciso recuar às circunstâncias que levaram à viagem fatídica. O Olympic fora lançado um ano antes do Titanic e era quase idêntico em design. Mas em setembro de 1911, o Olympic colidiu com um navio de guerra britânico. O embate com o cruzador HMS Hawke rasgou o casco do Olympic, infligindo danos graves no seu lado de estibordo. Apesar de conseguir regressar ao porto, as reparações foram longas e ruinosamente dispendiosas. Pior ainda, os seguradores da White Star Line recusaram-se a pagar, argumentando que a culpa era do Olympic. Esta decisão empurrou a companhia para a beira do desastre financeiro e, segundo alguns, forneceu o motivo para a maior fraude marítima da história. A teoria sustenta que o Olympic, agora economicamente inviável e talvez ainda estruturalmente comprometido, foi levado para a doca seca em Belfast e, secretamente, rebatizado como o Titanic. Entretanto, o verdadeiro Titanic, ainda em fase de acabamento, assumiria mais tarde a identidade do Olympic. O objetivo? Afundar deliberadamente o navio danificado, disfarçado de novo, culpar um acidente e reclamar o avultado pagamento do seguro. Os defensores desta teoria apontam para um rasto de supostas provas. A mais célebre diz respeito ao número de vigias. Nos planos originais, o Titanic tinha 14 vigias num dos lados do seu convés de passeio dianteiro. O Olympic, por sua vez, tinha 16. No entanto, nas fotografias do navio que partiu na sua viagem inaugural como Titanic, contam-se 16 vigias, tal como no Olympic. Uma coincidência? Alguns acreditam que não. Apontam também para discrepâncias nos layouts interiores, o comportamento peculiar de certos membros da tripulação e um período de uma semana de retoques finais, imediatamente antes da viagem, que poderia ter sido a janela de oportunidade para realizar a troca. Ainda mais suspeito, para os teóricos, é o facto de J.P. Morgan, o financeiro cuja empresa controlava a White Star Line, ter reservado uma luxuosa suíte privada na viagem inaugural do Titanic. Cancelou a sua passagem à última da hora, alegando doença, apenas para ser visto mais tarde a desfrutar de férias num resort francês. Por que é que o principal impulsionador do navio se ausentaria de um momento tão histórico, a menos que soubesse que algo terrivelmente errado estava para acontecer? Os críticos da teoria, no entanto, desmantelam-na rapidamente. Historiadores navais argumentam que a logística de uma troca desta magnitude, em menos de 2 semanas, desafia a credulidade. Os dois navios, embora quase idênticos,
possuíam diferenças nos seus sistemas mecânicos, na sua disposição interna e, crucialmente, nos seus números de série, gravados por toda a sua estrutura metálica. A troca exigiria uma quantidade colossal de trabalho, um secretismo absoluto e a cumplicidade de centenas de operários e oficiais, sem que um único denunciante credível tenha surgido no século seguinte. Mas o golpe final contra a teoria é puramente financeiro. O Titanic estava assegurado por um valor inferior ao seu custo de construção. Se o motivo era o lucro, a fraude simplesmente não faria qualquer sentido econômico. E assim, a lenda da troca perdura, não como facto, mas como um testemunho da nossa necessidade de encontrar uma ordem no caos. Um reflexo da dificuldade em aceitar que uma tragédia de tal escala possa nascer não de um plano sinistro, mas da simples e aterradora verdade de um iceberg à espera na escuridão. Quando os destroços foram descobertos, em 1985, as marcas de identificação confirmaram o que a história já sabia. No fundo do oceano, jazia o Titanic. No entanto, para muitos, a ideia de um navio trocado é demasiado sedutora para ser abandonada. Alimenta o nosso fascínio pela descoberta, pela corrupção e pelos segredos por desvendar. E se alguém estivesse disposto a afundar um navio por dinheiro, que mais poderia ter feito para garantir a sua destruição? Poderia uma outra ameaça, oculta, ter ardido lentamente no interior do Titanic, muito antes do seu encontro com o gelo ou com a sabotagem? Uma ameaça silenciosa, vinda do coração do navio, que ninguém viu, até ser demasiado tarde. Entre os inúmeros passageiros a bordo do Titanic, encontrava-se um homem cujo nome ainda hoje gera debate entre os historiadores do paranormal. William Stead, um respeitado jornalista e editor britânico com um profundo fascínio pelo sobrenatural. Enquanto muitos embarcavam em busca de luxo, de uma oportunidade ou de uma nova vida, Stead trazia consigo uma história arrepiante. O conto de uma antiga múmia egípcia que, segundo se dizia, carregava uma maldição mortal. Enquanto o Titanic deslizava pelo Atlântico gélido, Stead entretinha os seus companheiros de primeira classe com histórias desta suposta relíquia da perdição. Não era mera conversa de circunstância. Ele acreditava genuinamente que ela estava a bordo do navio. Uma crença que ganharia um novo e aterrador significado poucos dias depois. Segundo Stead, o artefacto era a tampa do sarcófago de uma alta sacerdotisa, escavada no Egito, que, segundo os rumores, trazia morte e infortúnio a todos os que lhe tocassem. Nos anos que antecederam a viagem do Titanic, uma série de desgraças inexplicáveis ocorreu no Museu Britânico, onde a tampa da múmia estaria supostamente alojada. Guardas ter-se-iam despedido, curadores adoeceram. Um jornalista, depois de tocar na tampa, morreu em circunstâncias misteriosas. Stead ligava o artefacto a uma sucessão de eventos estranhos em Londres, desde incêndios súbitos a acidentes inexplicáveis. Acreditava que a presença da relíquia tinha lançado o caos sobre a cidade e que, de alguma forma, esta tinha encontrado o seu caminho até ao Titanic. Stead contava aos passageiros que a múmia tinha sido vendida a um americano abastado que organizara o seu transporte para Nova York a bordo do navio inafundável. Afirmava que o objeto amaldiçoado já tinha deixado um rastro de desgraça e que a sua travessia do oceano não seria exceção. Na altura, os seus companheiros de viagem encararam a história como um entretenimento cativante para depois do jantar. Nenhum deles poderia imaginar quão diferente se sentiriam poucos dias depois, enquanto lutariam por um lugar nos botes salva-vidas, sob um céu negro e a tremer no ar gélido do Atlântico. Depois do naufrágio do Titanic, a imprensa agarrou-se à macabra história de Stead. Num abismo de aço torcido e vidas perdidas, a mente humana procura padrões, presságios, uma razão maior do que o simples erro e o acaso. Talvez as lendas não surjam para explicar o desastre, mas para nos dar consolo perante o caos,
transformando uma tragédia de gelo e arrogância num conto sombrio de aviso e destino. A história foi contada por um dos sobreviventes a um repórter de Nova York, e em pouco tempo, as manchetes explodiram com a maldição da múmia. O público, abalado por uma tragédia inimaginável, agarrava-se a qualquer explicação, por mais inverossímil que fosse. A noção de uma vingança antiga, de um espírito vingativo a punir a profanação de túmulos sagrados, encaixava-se perfeitamente no horror do momento. Havia quem afirmasse que a múmia fora secretamente transportada no porão de carga, que de alguma forma escapara a toda a documentação. Outros insistiam que estaria escondida entre os artefactos de valor incalculável da primeira classe. Tal como em muitas lendas urbanas, a ausência de provas apenas aumentava o seu fascínio. Mas a verdade é bastante menos dramática, embora não menos eloquente, sobre a forma como a humanidade procura sentido no caos. A suposta múmia nunca deixou o Museu Britânico. Nunca foi colocada a bordo do Titanic. Os registros do museu confirmam que o artefacto permaneceu em Londres durante todo o ano de 1912. Não havia carga amaldiçoada, nem sarcófago à espreita no porão do navio. Até a própria tampa do sarcófago foi incorretamente identificada. Não se tratava de uma múmia, mas sim de uma tábua funerária, arrastada para os rumores macabros por décadas de folclore imperial e ficção. Então, por que razão tantos acreditaram nesta história? Talvez porque a explicação real, a colisão com um iceberg, a falha dos protocolos de segurança, a arrogância de apelidar um navio de inafundável, fosse demasiado mundana para justificar uma perda tão profunda. A maldição da múmia oferecia algo diferente, uma retribuição cósmica. Sugeria que a catástrofe não fora um acidente, mas um castigo. Que o Titanic, um símbolo de luxo e império, fora punido pela sua transgressão do sagrado. Contudo, por mais assustadora que fosse a lenda, nos bastidores movia-se uma força muito mais tangível e poderosa. Uma força que não dependia de maldições antigas, mas de ambições modernas. Quando o Titanic se afundou em 1912, não foi apenas uma tragédia marítima. Para alguns, tornou-se a peça central de uma teoria sombria e poderosa, que postula que a destruição do navio não foi um acaso. Pelo contrário, foi um ato deliberado e calculado, concebido para abrir caminho a uma das mais influentes organizações financeiras do mundo, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. E no centro de tudo, um homem, J.P. Morgan. John Pierpont Morgan. Morgan não era um homem de negócios comum. No início do século XX, era uma figura proeminente nas finanças americanas, exercendo uma influência que se estendia pelas indústrias do aço, dos caminhos de ferro, da eletricidade e da navegação. O seu controlo férreo sobre as artérias econômicas da nação concedeu-lhe epítetos como o Napoleão do Wall Street. Era também o acionista maioritário da White Star Line, a companhia a que pertencia o Titanic. Quando o navio mais prestigiado do mundo se preparava para a sua viagem inaugural, Morgan, supostamente, reservara para si uma suíte de luxo, completa com um convés de passeio privado e suportes especiais para os seus charutos. Esteve até presente no lançamento do Titanic à água, em 1911, elogiando publicamente o navio como um símbolo de inovação e opulência modernas. Contudo, para espanto de todos, J.P. Morgan cancelou a sua viagem no último momento. Literalmente, no último minuto. Decidiu, em vez disso, retirar-se por alguns dias para um spa num resort não identificado em França, uma estadia que, alegadamente, incluía longas massagens e banhos de enxofre. Para muitos, a decisão pareceu estranha, dada a magnitude do evento e o interesse pessoal de Morgan na viagem. Para os teóricos da conspiração, este era o início de uma outra narrativa. Morgan não era a única figura proeminente ligada ao Titanic. A bordo viajavam 3 dos seus principais opositores à criação de um sistema bancário americano centralizado.
John Jacob Astor IV, um dos homens mais ricos do mundo, Benjamin Guggenheim, um magnata industrial, e Isidore Straus, coproprietário dos grandes armazéns Macy's e antigo membro do Congresso. Todos pereceram. Os três eram notórios pela sua oposição a um poder bancário centralizado. Alguns historiadores e teóricos defendem que possuíam os meios e a influência para atrasar ou mesmo impedir a formação da Reserva Federal. Em dezembro de 1913, pouco mais de um ano após o desastre do Titanic, a Lei da Reserva Federal foi aprovada, concedendo efetivamente a Morgan e a outras elites financeiras o tipo de controlo centralizado que há muito ambicionavam. Para os defensores da teoria da conspiração, o momento foi demasiado conveniente. Argumentam que o Titanic se tornou um instrumento meticulosamente planeado de assassinato econômico, com Morgan a mover os cordelins nos bastidores, eliminar a oposição, sepultar as provas sob o Atlântico e a redesenhar o mundo financeiro à sua imagem. Os céticos, claro, apressam-se a apontar as falhas na teoria. Não existem provas definitivas de que qualquer um dos três homens a bordo tivesse o poder de travar a Reserva Federal, nem qualquer evidência que ligue Morgan diretamente a uma conspiração. A sua mudança de planos poderia ter sido uma simples escolha pessoal, ou o resultado de um compromisso de última hora. A ideia de que um dos mais catastróficos desastres marítimos da história foi deliberadamente orquestrado desafia a lógica. Mas na grande tapeçaria da história, onde o poder e a tragédia se entrelaçam, as sombras da dúvida podem ser tão duradouras como a própria verdade. Para muitos, a ideia raia o absurdo. No entanto, a suspeita persiste. Não ajuda o facto de o Império de Morgan ter sido construído sobre decisões audaciosas e implacáveis. Ele era um homem que via a longo prazo, que não temia mover as suas peças, incluindo pessoas, para assegurar o controlo. E no contexto de uma nova economia mundial, onde fortunas se faziam e perdiam da noite para o dia, tudo parecia possível. A noção de que J.P. Morgan poderia ter orquestrado o naufrágio do Titanic para cimentar o seu legado e eliminar uma oposição influente não é sustentada por provas concretas. Mas é uma narrativa que se recusa a desaparecer. Um sussurro que se torna mais audível a cada novo detalhe descoberto, a cada coincidência conveniente. E se Morgan não precisou de um iceberg para eliminar os seus inimigos? E se o iceberg nunca existiu? Um perito naval acreditava que a força fatal que condenou o Titanic não estava congelada numa montanha de gelo. Estava, na verdade, escondida à vista de todos. Durante mais de um século, a história permaneceu inalterada. O Titanic colidiu com um iceberg e afundou. Mas um experiente perito em gelo, o capitão L.M. Collins, desafiou frontalmente esta versão. E a sua teoria pode reescrever por completo a nossa compreensão da catástrofe. Segundo Collins, o Titanic não colidiu de todo com um imponente iceberg. Em vez disso, ele acreditava que o navio deslizou sobre um campo de gelo compacto, uma vasta extensão plana e quase invisível de gelo ártico sólido. Ao contrário da imagem dramática de um pico branco e irregular a assomar na escuridão, este gelo era furtivo, de baixo perfil, perfeitamente camuflado pelo mar calmo e pelo ar gelado. O capitão Collins não era um mero teórico. Tinha décadas de experiência prática a navegar em águas geladas e fazia parte de um serviço britânico especializado que estudava o gelo marinho e os seus efeitos nos navios. Com base na sua experiência, Collins começou a examinar os relatórios dos sobreviventes sobre as horas finais do Titanic e notou uma discrepância impressionante. As testemunhas oculares davam descrições contraditórias do iceberg. Alguns diziam que era alto, com até 60 pés de altura. Outros, incluindo o quarto oficial Joseph Boxhall, afirmavam que mal se elevava acima do nível da água. Como poderiam tantos marinheiros e membros da tripulação treinados ter visto coisas tão radicalmente diferentes?
Collins acreditava que a resposta residia num fenômeno conhecido como superrefração, uma ilusão de ótica que distorce a percepção em condições de frio extremo. Nestas condições, uma camada de gelo à superfície da água podia parecer mais alta ou cintilar de forma estranha, tornando quase impossível determinar com precisão o seu tamanho e distância. Como resultado, o que para uma pessoa parecia ser um iceberg monstruoso podia não passar de um campo de gelo de baixa altitude. Uma teoria que se alinha com os relatos da tripulação no Ninho da Gávea. A história, muitas vezes, não é a verdade imutável, mas a versão que sobrevive. E no silêncio do Atlântico Norte, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite pode ser muito mais subtil e muito mais inquietante do que a história que nos habituamos a contar. Relatos de testemunhas descreviam uma bruma espectral estendida ao longo do horizonte. Para o investigador Tim Collins, não se tratava de nevoeiro, mas sim de uma cortina de gelo compacto e plano, um campo de minas flutuante, deitado em silêncio no caminho do Titanic. Mas talvez o seu desafio mais audacioso à teoria do iceberg residisse na física pura, no chamado efeito de Berge. O conceito postula que, se o Titanic tivesse realmente colidido com um iceberg maciço e imóvel a toda velocidade, o colossal deslocamento de água teria criado uma poderosa sucção ascendente. Esta força teria, muito provavelmente, feito o iceberg virar, rodar ou estilhaçar-se. Não poderia ter simplesmente deslizado suavemente ao longo do casco. Mais importante ainda, uma colisão desta magnitude teria rasgado o navio de forma instantânea, provocando seu naufrágio em meros minutos e não ao longo de quase 3 horas. Um período tão longo, quase 160 minutos desde o impacto até a submersão total, sugere algo mais insidioso. Não um único golpe catastrófico, mas um rasgo longo e irregular ao longo do casco, infligido por múltiplos contactos com gelo baixo e afiado. Collins acreditava que o casco do Titanic fora perfurado em vários locais por este gelo compacto, que o cortou gradualmente, como uma faca em metal macio. Isto explicaria por que tantos sobreviventes relataram ter ouvido um som de ranger em vez de um estrondo violento. E por que alguns, como Frank Prentice, ouviram ruídos semelhantes a múltiplas explosões ou falhas estruturais, ecoando das profundezas do navio. Esta teoria, embora controversa, confere peso a outras pistas do local do naufrágio. Mergulhos modernos e imagens de sonar revelam um padrão de danos que parece disperso em vez de centralizado. Pequenas perfurações localizadas são visíveis perto da proa do navio, consistentes com um contacto lento e deslizante, e não com um único rasgo limpo. Se isto for verdade, então o próprio iceberg, tantas vezes retratado como o vilão da história, pode ter desempenhado apenas um papel secundário na tragédia. No entanto, a hipótese do gelo compacto abre espaço para outra questão torturante. Poderia algo mais ter tornado o navio fatalmente vulnerável naquela noite? Algo que já comprometia a sua integridade muito antes de o aço tocar no gelo. Sob os lustres cintilantes e os convéses polidos do Titanic, uma ameaça oculta ardia em lume brando. Nas profundezas do navio, dentro de um dos seus enormes depósitos de carvão, um incêndio já lavrava. Segundo inúmeros testemunhos, este fogo ardia há vários dias. Mesmo antes de o Titanic zarpar de Southampton, a tripulação tinha conhecimento dele. Os fogueiros tentavam controlá-lo, mas a questão permanece. Que danos já teria causado no momento em que o navio colidiu com o gelo? Incêndios nos depósitos de carvão não eram de facto incomuns nos navios a vapor daquela época. Um risco conhecido, um perigo aceite. Mas quando um perigo conhecido se encontra com uma ameaça imprevista no meio do Atlântico Norte, a história deixa de ser sobre um único ponto de falha. Transforma-se num testemunho sombrio de como a catástrofe raramente nasce de um só golpe, mas sim
da convergência fatal de vulnerabilidades ocultas. O carvão, o sangue que alimentava os motores do Colosso, guardava em si uma ameaça latente, a combustão espontânea, especialmente sob a imensa pressão dos seus porões. Mas este não era um fogo qualquer. Suspeita-se que as chamas lavravam perigosamente perto do casco do Titanic, especificamente a este bordo, o mesmo lado que, mais tarde, encontraria o seu destino gelado contra um iceberg. Alguns engenheiros postularam que o incêndio atingiu temperaturas tão extremas que poderia ter enfraquecido o aço naquela secção do casco, tornando-o suficientemente frágil para transformar um toque de raspão numa ferida mortal. Para combater as chamas, os fogueiros lançavam o carvão em brasa diretamente para as fornalhas, um esforço desesperado para o remover e impedir que o fogo se alastrasse. Ironicamente, esta tentativa de conter um perigo pode ter acelerado o outro. Lançar mais carvão nas fornalhas aumentava a velocidade do navio. Talvez seja esta a explicação para o facto de o Titanic navegar tão depressa, apesar dos múltiplos avisos sobre os campos de gelo que se aproximavam. Se o incêndio influenciou a decisão de manter ou aumentar a velocidade, pode ter contribuído indiretamente para a catástrofe. E se o casco estava de facto estruturalmente comprometido, até mesmo uma colisão menor poderia ter resultado numa inundação catastrófica. Existem provas fotográficas que parecem corroborar algumas destas alegações. Numa imagem captada antes da partida, uma faixa escura e vertical é visível no casco do Titanic, aproximadamente no local onde se dizia que o incêndio graçava. Alguns especialistas acreditam que se trata de uma marca de danos térmicos. Outros, como o historiador do Titanic, Samuel Halpern, permanecem céticos. Halpern rejeitou publicamente a ideia de que o incêndio tivesse danificado significativamente a estrutura do navio, argumentando que os compartimentos estanques ainda estavam intactos e que o design do navio podia suportar calor localizado. Na sua opinião, o iceberg, e não o fogo, continua a ser a causa inequívoca do naufrágio. Ainda assim, a dúvida persiste. A cronologia coincide, a localização corresponde e o comportamento do navio naquela noite fria de abril, a velocidade, os ruídos estranhos, a falha invulgar de um casco supostamente inafundável, continua a levantar questões. Poderia o Titanic ter sido condenado não apenas pelas forças da natureza, mas por uma ameaça que carregava dentro de si? Poderia o incêndio ter sido o assassino silencioso que preparou o cenário para a catástrofe perfeita? E depois há a metáfora que ninguém pode ignorar. Um fogo físico pode ter ardido na casa das máquinas, mas outro tipo de fogo ardia mais acima, nas mentes daqueles que estavam ao leme. Um fogo alimentado pelo orgulho, pela ambição, pelo desejo de provar que a engenharia humana tinha, finalmente, conquistado a natureza. A necessidade de chegar em tempo recorde, de exibir o poder do luxo e da inovação modernos, pode ter sido o verdadeiro incêndio que selou o destino do grande navio. Aquele fogo, também ele, fora deixado sem controlo. E no final, poderia ter-se revelado igualmente mortífero. O iceberg é universalmente culpado. Mas e se tiver sido apenas o golpe da misericórdia? O ato final numa tragédia já em curso, iniciada pelas chamas. O legado do Titanic transcende o aço e os rebites. É um tecido de emoção, de mistério, de memória indelével. Terá sido o gelo, por si só, a selar o seu destino? Ou terá a verdade sucumbido a forças mais obscuras? Sabotagem, fogo, uma identidade trocada nas docas. Mais de um século depois, o navio repousa no silêncio do abismo, guardando os seus segredos. E talvez seja essa a sua derradeira herança. Não as respostas que nos oferece, mas as perguntas que nos obriga, para sempre, a colocar.